No imaginário europeu medieval, nosso planeta era um mistério. Prova disso são as representações cartográficas envolvidas pelo misticismo religioso que situavam o mundo físico e o reino dos céus no mesmo mapa. Santo Isidoro de Sevilha, em seu famoso mapa em T, sugeria que o centro da Terra era a cidade sagrada de Jerusalém, além da existência do paraíso em algum lugar ainda desconhecido do continente asiático. O Oceano Atlântico ainda era inexplorado. Conforme os portugueses e mais tarde os espanhóis se aventuravam por mares nunca antes navegados, novas representações surgiam. No entanto, imaginação e realidade confundiam a percepção dos navegadores. Os mapas de navegação abandonavam lentamente as representações medievais de anjos, demônios, serpentes e gigantes e sereias. A ideia de que a Terra era redonda e não plana era uma hipótese e sua comprovação ainda estava por vir. Aos poucos, os mapas portulanos passaram a trazer desenhos de enseadas, baías e demais acidentes geográficos. A presença de rosas dos ventos e das orientações baseadas nas informações das bússolas tornaram-se uma constante. Mas o que motivava essas pessoas a se exporem a riscos concretos e imaginários não tem uma resposta única, mas a perspectiva de alcançar lucros maiores e de propagar a fé cristã pode servir de guia para compreendermos os motivos daqueles que resolveram iniciar essa viagem. A origem do Império Ultramarino Português se confunde com a formação do próprio Estado Nacional Lusitano. A Guerra da Reconquista, que ocasionou a expulsão dos mouros muçulmanos que haviam ocupado a Península Ibérica desde o século VIII, garantiu também a formação do primeiro Estado moderno. A dinastia dos Braganças subiu ao poder em Portugal e implantou uma série de medidas que favoreciam a futura expansão marítima portuguesa. Leis unificadas para todo o território, um exército real independente, políticas econômicas que garantiam o comércio nacional, fundavam pouco a pouco as bases do Império Marítimo Português. A Revolução de Avis, fruto de uma disputa pela sucessão do trono português, colocou no poder uma nova dinastia. Dom João I, o mestre de Avis, foi coroado rei e inaugurou o absolutismo real, auge da centralização do poder nas mãos dos monarcas. Fruto da aliança entre monarquia e burguesia, a dita revolução garantiu uma série de medidas que favoreciam as atividades comerciais. A criação de uma moeda única, a padronização de pesos e medidas, a construção de navios, o investimento maciço em estudos passavam a ser preocupações fundamentais da coroa portuguesa. Visando ao fortalecimento do Estado, uma nova burocracia governamental, mais racional, se estruturava para possibilitar a formação do Império. Por fim, as ordenações afoncinas e manuelinas compilavam as leis portuguesas e racionalizavam o funcionamento da burocracia estatal, além de legitimar o caráter divino dos monarcas que comandava o reino. Como vimos, o período de expansão marítima europeia representa a transição da mentalidade medieval para a mentalidade moderna. Nessa medida, o projeto de formação dos impérios coloniais carrega um forte componente religioso. A lógica cruzadista de combate aos infiéis e de luta pela expansão da fé cristã andava lado a lado com o ideal moderno de crescimento comercial e acúmulo de capitais. O ataque aos muçulmanos na Península Ibérica e, posteriormente, o combate no norte da África, assim como a perseguição, expulsão e julgamento de judeus e ciganos por crimes como heresia, são provas concretas dessa perspectiva. Para atingir tal fim, monarcas nobres, comerciantes, trabalhadores pobres, soldados e até religiosos não hesitavam em usar da violência e de métodos de tortura que contrariavam os pressupostos do evangelho cristão. A Igreja Católica legitimava o processo de expansão em nome da fé cristã, garantindo recursos materiais quando necessários e legitimando conquistas e América por meio das bulas papais. Portugal e Espanha eram os estados-nação responsáveis por expandir e consolidar a fé cristã. No âmbito comercial, as oportunidades de expansão cativaram os portugueses. Parceiro comercial de poderosos centros mercantis europeus, como a região de Flandres, a Inglaterra e as famosas cidades renascentistas de Gênova, Veneza e Florença, o pequeno país ibérico passava a traçar seu próprio caminho de desenvolvimento econômico.
O monopólio italiano dos produtos vindos do Oriente restringia a capacidade de crescimento português. Os acordos entre os poderosos centros econômicos da Península Itálica e o Império Turco inviabilizavam a comercialização e a consequente acumulação de capital por Portugal. Antes da sede das porcelanas orientais, eram as especiarias, produtos agrícolas que não existiam no Velho Mundo, o grande interesse do mercado europeu. A pimenta, o cravo, o gengibre, a noz moscada, o cominho, o açafrão e a canela eram itens de altos preços em virtude de suas propriedades culinárias e medicinais. Os diversos setores sociais também se interessavam pela busca de uma nova rota. A coroa desejava conseguir colônias que ampliassem suas reservas de metais preciosos e aumentassem o poder do monarca. A nobreza via com bons olhos a possibilidade de conquistar novas terras e de assumir cargos políticos. Já a classe ascendente, a burguesia, enxergava no projeto ultramarino o crescimento das atividades comerciais e o aumento dos lucros. A partir do século XV, uma série de fatores permitiu que navegadores explorassem o Atlântico e encontrassem novas terras. À medida que as viagens marítimas progrediam, os conhecimentos náuticos, cartográficos, astronômicos, físicos e de todas as demais áreas das ciências naturais também avançavam. Ao longo da dominação muçulmana na Península Ibérica, também deixava suas contribuições. A bússola, invenção chinesa do século II a.C., havia sido difundida pelos mouros, tal qual o astrolábio e o quadrante, que permitiam aos marujos navegarem sob a orientação das estrelas. A empreitada contra os muçulmanos e o desejo de descobrir novas terras e expandir o comércio levavam Portugal a iniciar o reconhecimento da costa africana, dando início à expansão marítima. Em 1415, como reflexo da Guerra de Reconquista, os portugueses invadiram Ceuta, um importante entreposto comercial islâmico localizado no extremo norte do continente africano. A primeira etapa dessa expansão, que durou de 1415 a 1460, garantiu aos portugueses o domínio e a defesa do Atlântico Norte. As primeiras experiências com a produção do açúcar começavam nas ilhas atlânticas como Açores, Madeira e Cabo Verde. A implantação do sistema de capitanias hereditárias nesses territórios serviria de modelo para a futura colonização da América Portuguesa. A segunda etapa da expansão ocorreu entre 1460 e 1498 e se caracterizou pela exploração do litoral ocidental da África. Os portugueses desenvolveram um sistema de feitorias e de alianças com os povos africanos para obter mão de obra e atender à demanda de metais preciosos. Em troca, ofereciam armas de fogo, pólvora e cavalos para que seus aliados conseguissem capturar e dominar um número cada vez maior de pessoas. Apenas em 1498, o navegador Bartolomeu Dias conseguiu cruzar o Cabo da Boa Esperança na atual África do Sul. Finalmente, em 1498, o navegador lusitano Vasco da Gama chegaria às Índias. Uma nova rota comercial de especiarias havia sido definitivamente aberta. Essas viagens geraram muito lucro para Portugal, pois o caminho descoberto pelos portugueses rompia o monopólio italiano. Os lusitanos adquiriram especiarias nas Índias e ouro na África. Assim, acumulavam metais preciosos e revendiam as especiarias ao restante da Europa. Como consequência, o comércio italiano entrou em crise. A Espanha iniciou sua expansão marítima depois de Portugal. O Estado moderno espanhol começou a se formar com o processo de reconquista do território ocupado pelos árabes, perpassando pela união das coroas de Castela e Aragão e se consolidou com a conquista de Granada. Tal como Portugal, a longa permanência árabe havia permitido avanços nos campos agrícola e comercial. A navegação marítima costeira também se desenvolveu em virtude do aprimoramento das técnicas náuticas empreendidas pelos povos árabes que ocupavam a região desde o século VIII. A partir do século IX, ainda na Baixa Idade Média, os reinos de Astúrias, Navarra, Leão, Aragão e Castela iniciavam a ofensiva contra o domínio muçulmano. No período, a linha sucessória do trono de Castela poderia seguir dois rumos diferentes:
De um lado, unisse a Portugal por meio do casamento entre Fernando de Aragão e Joana, esposa de Afonso V de Portugal, e tida como filha do falecido Henrique IV de Castela. De outro lado, unisse a Aragão por meio do casamento entre Fernando de Aragão de Isabel I, meia-irmã de Henrique IV e esposa do príncipe herdeiro daquele reino. Em 1469, Fernando de Aragão casou-se com Isabel de Castela e consolidou-se a unificação espanhola. A centralização política espanhola, representada por essa união, gerou condições para uma participação mais efetiva da nova nação na exploração do Oceano Atlântico. Em decorrência dessa preocupação, nasceu em 1480 o Tratado de Alcáçovas, ou Tratado de Toledo, um acordo que pretendia afirmar a paz entre os países ibéricos, estipulando explorar todas as terras encontradas ao sul das ilhas de Madeira e Açores e a Espanha as terras ao norte dessas ilhas. O navegador genovês Cristóvão Colombo fez uma proposta aos reis Fernando e Isabel, na qual dizia ser possível chegar às Índias navegando no sentido oeste, obedecendo assim ao Tratado de Toledo. Em agosto de 1492, após conseguir o patrocínio real, Colombo comandou uma esquadra que, em 12 de outubro do mesmo ano, aportou na ilha de Guarani, no Caribe. Os espanhóis batizaram de São Salvador e acreditavam ter chegado às Índias. Apesar de ter voltado à América mais de 3 vezes, Colombo morreu em 506 achando que havia chegado ao Oriente. Entre 499 e 1505, o navegador Américo Vespúcio viajou às novas terras e constatou que aquela era um novo continente. Como ele foi o primeiro a formular evidências sobre a descoberta das novas terras, elas receberam o nome de América, território que seria também conhecido como Índias Ocidentais ou Novo Mundo. Com a chegada dos europeus ao Novo Mundo, Portugal voltou suas atenções para a Espanha, dando início a uma disputa com o reino espanhol pelo direito sobre as novas terras. De acordo com o Tratado de Toledo, os territórios em que Colombo havia chegado pertenciam a Portugal. Para evitar um confronto direto e, ao mesmo tempo, reforçar seu poder, o Papa Alexandre VI interferiu na discussão, sugerindo um tratado que estipulava uma nova divisão das terras encontradas entre as duas nações, a Bula Intercoteira, que foi recusada por Portugal. Em 1494, na cidade de Tordesilhas, representantes portugueses e espanhóis reuniram-se e acabaram por estabelecer um novo acordo. O Tratado de Tordesilhas determinava uma divisão entre o leste e o oeste, isto é, um meridiano seria traçado a 370 léguas a oeste de Cabo Verde. As terras que ficassem a leste desse meridiano seriam de Portugal e as que estivessem a oeste seriam da Espanha. Como resultado, Portugal tornou-se dono de parte do território que viria a ser chamado de Brasil. Na época, o Tratado de Tordesilhas foi contestado por várias nações europeias, pois muitas estavam interessadas em realizar explorações marítimas. Em pouco tempo, outros países iniciaram suas navegações, o que gerou uma acirrada competição entre eles. Essa competição levou à disputa por colônias, portos e rotas comerciais. No processo de expansão marítima e comercial europeia, um dos empreendimentos mais significativos foi a viagem do navegador genovês Cristóvão Colombo e a consequente chegada ao continente americano. Entretanto, de acordo com as pesquisas mais aceitas, a ocupação da América data de cerca de 40 mil anos antes de Cristo. As teorias sugerem que tribos nômades, em busca de caça, entraram no continente pelo Estreito de Bering e começaram a povoá-lo. Outra corrente alega que também houve uma imigração originada das ilhas da Polinésia que alcançou a costa oriental da América do Sul, mais precisamente entre a costa da Colômbia e o litoral do Chile. Portanto, afirmar que a chegada dos europeus foi uma descoberta é incorrer em erro. Isso porque a América já era habitada por diferentes grupos sociais espalhados de norte a sul. Nesse sentido, seus verdadeiros descobridores estima-se que o número de habitantes da região fosse entre 80 e 100 milhões, em vários estágios de desenvolvimento, grupos que não conheciam a agricultura e sociedades seminômades que já a usavam de maneira não generalizada e grandes civilizações, como a Maia, Inca e Azteca.
Embora os povos que viviam na América antes da chegada de Colombo tenham ficado conhecidos como pré-colombianos, a referência, tanto no termo descoberta quanto no pré-colombiano, continua sendo etnocêntrica. Estudiosos acreditam que o termo ameríndios seja mais apropriado para denominar essas populações organizadas sob a categoria de nações indígenas, cada qual com características próprias. Havia, basicamente, dois diferentes níveis de organização entre essas sociedades. A maioria era formada por grupos sem divisões sociais, nas quais não existia um Estado ou propriedade privada. Eles viviam em coletividade, retirando da natureza seu sustento. Alguns desses grupos estavam em um estágio de evolução técnica semelhante ao do período paleolítico, enquanto outros estavam em um estágio semelhante da idade dos metais e desenvolveram uma agricultura rudimentar.